Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos para esse treinamento de tempo e história da família voltado para a liderança da ala e das estacas, tá certo? O treinamento de hoje tem como objetivo registrar as metas da história da família para o ano de 2020 e indicar maneiras e ferramentas que nos auxiliarão nessa tarefa. Para isso, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Vamos falar um pouco do que é testemunho do espírito de Elias. Vamos falar também sobre as 4 gerações e como conseguir as 4 gerações, que é uma meta nossa. Falar sobre recordações que devemos colocar em nossas árvores. Falar também um pouco sobre o que é e o que vem a ser indexação e revisão. Falar sobre os recém-conversos, quais são as metas para com os nossos recém-conversos, e depois falaremos um pouco das ferramentas que o Family Search nos proporciona para nos ajudar nessa tarefa. Então, Espírito de Elias, né? Testemunha do Espírito de Elias. O que vem a ser o testemunho do Espírito de Elias? Quando nós submetemos com a nossa senha no Family Search um nome para o templo e nós fazemos essas ordenanças para esse falecido de nossa família, nós adquirimos um testemunho dessa obra. Esse testemunho passa a ser um testemunho do Espírito de Elias, né? Então, a pessoa que fizer isso passa a ser uma testemunha do Espírito de Elias. E a meta para o ano de 2020 é que cada membro faça 2 nomes dentro desse contexto, submeta 2 nomes para o templo. Tá? Nós estamos no momento em que o templo está fechado, mas quando nós submetemos 2 nomes para que o templo realize essa tarefa quando ele reabrir, por exemplo, então já é contado como um testemunho do Espírito de Elias. Okay? E a meta é para que 70 membros de cada ala faça esse desafio de enviar 2 nomes para o templo no ano de 2020. Nós temos uma sugestão que é uma ferramenta que está dentro dos aplicativos do Family Search, que é a ordenança pronta. Então, se nós não temos um nome para submeter dentro de nossa árvore, já fizemos tudo, por exemplo, né, que é difícil, mas às vezes acontece, e nós queremos mandar um nome para o templo, esse Ordenanças Prontas procura um nome dentro da sua árvore, e se não encontrar lá, ele vai pegar um nome disponível que está dentro do Family Search para que você realize as ordenanças e tenha cumprido com a sua meta. Tá? E para os consultores, nós sugerimos que eles trabalhem com uma listagem dos membros de sua ala, para melhor atingir as metas, você não trabalhe 2, 3 vezes com o mesmo membro e deixe algum outro esquecido, né? Então, se você começou a trabalhar com um membro lá no começo do ano, aí lá, chega no final do ano, você não se lembra se já trabalhou com aquele membro ou não. Faça um controle através de uma lista de membros que você poderá obter com o secretário da sua ala. E assim você vai saber quem já fez e quem não fez a submissão de nomes para o templo. Falaremos um pouco agora também sobre 4 gerações. O que é 4 gerações? 4 gerações nada mais é, se fosse falar das minhas 4 gerações, nada mais é do que eu, meus pais, meus avós e meus bisavós. Tá? Então, é uma das metas, um dos objetivos que nós temos que trabalhar com todos os membros de nossas unidades, fazer com que cada um tenha 4 gerações. E não é bem assim, às vezes, se o pai já tem 4 gerações, o pai e a mãe, os filhos já terão 4 gerações. Eles já terão 4 gerações, mas tem que sincronizar as árvores e isso os consultores precisam aprender a fazer isso, de sincronizar as árvores, mesmo dentro de uma família, para que tudo aquilo que se faça numa árvore, do pai, por exemplo, aconteça
a árvore do filho e aconteça com a árvore da mãe. E o que fizer na outra deverá aparecer tudo que foi feito lá com os falecidos, deverá aparecer no do pai também, o que foi feito na genealogia, na árvore genealógica da mãe. Tá? Então as árvores deverão estar sincronizadas. E quando nós fazemos nossas 4 gerações dentro de nossa casa, nós temos que trabalhar junto com a nossa família para que todas as árvores estejam sincronizadas e todas elas com no mínimo 4 gerações. E a meta é para que 24% do número de membros de nossa ala, ativos e inativos, tenham as suas 4 gerações. Tá? O número 24% parece que é pequeno, mas é trabalhoso. Não é difícil, 4 gerações é muito fácil. Basta a gente, se você quiser fazer 4 gerações de uma determinada pessoa, basta que esta pessoa mostre a certidão de casamento de seus pais. Ali já tem as 4 gerações. Ou então que preencha aquele livreto, Família e História que nos une, porque lá vai ser requerido que ele faça essa pesquisa e preencha. E ao preencher, né, ele vai ter todas essas informações necessárias para que nós façamos as 4 gerações deles. Seguindo o nosso roteiro, nós temos metas também na questão de recordações. Né? Recordações são áudios, vídeos, fotografias que nós colocamos dentro da nossa árvore genealógica, dentro do Family Search. Então, nós temos os nossos antepassados e se nós apenas colocarmos as informações lá nua e crua, fica algo meio vago, né? Vai ficar mais rica se nós colocarmos fotos, vídeos, gravações, e vai ficar menos vaga se você colocar a fonte de onde você conseguiu a informação. Qual o número do microfilme, onde você achou aquela informação, qual o cemitério, qual o livro de registro, de qual cidade. Colocar a fonte da informação, de todas as informações, se possível. E as recordações são as fotografias, as filmagens, vídeos, né, e gravações daquele antepassado em questão que está sendo colocado essa recordação. A meta que nós estamos trabalhando é que para todos os membros ativos coloquem todo ano 2 recordações, seja ela ou vídeo, ou foto, ou gravação, como nós já falamos, tá ok? Seguindo o nosso roteiro, vamos falar então sobre indexação e revisão. O que vem a ser a indexação e revisão? Indexação é quando nós pegamos uma fotografia de um registro, seja ele um batismo, um casamento, um falecimento, um documento qualquer que tenha uma informação genealógica. Nós pegamos aquele documento, que é uma foto do documento, né? E que o programa disponibiliza para a gente. E ao ver aquela foto, nós lemos as informações que tem nessa fotografia e digitamos as informações da foto, formando um banco de dados. Então, se eu pego uma foto de um livro, uma folha, e tiro as informações dessa folha, escrevendo na ficha que tem lá no próprio programa, e depois eu viro a página e tiro as informações da página seguinte, e depois da outra página, e vou montando um banco de dados. No futuro, a hora que tudo estiver pronto, simplesmente quando alguém quiser procurar uma informação naquele livro, não vai precisar ler aquele livro novamente, porque já foi lido pelos indexadores. E as informações estarão no banco de dados. Basta ele digitar, que vai procurar em ordem alfabética, um computador faz isso, e vai mostrar se aquela informação tem ou não tem dentro daquele livro, ou dentro daquela região, ou dentro de um banco de dados. Né? Então, aquele trabalho que nós temos que fazer em procurar nossos antepassados, se nós fizermos uma vez só, de todos, então, todas as informações estarão disponíveis. Então, existe um estudo, uma estatística, que nós temos
aqui no Brasil nós temos 5% das informações já digitalizadas, já indexadas. E quando nós atingirmos 10 ou 15% das informações, vai ser muito provável que quando alguém coloque um nome de seus antepassados lá no Family Search, ele já vai encontrar nesse banco de dados da indexação e vai mostrar para aquelas pessoas se aquele falecido é o falecido dela, é da árvore dela ou não, porque tem muitos homônimos, não é mesmo? Então isso é indexação. Só que quando o indexador faz esse trabalho, preenche aquela ficha e salva, ele envia o trabalho dele, esse trabalho, antes de entrar no Family Search, passa pela mão de um revisor. Esse revisor vai ver as informações, a fotografia, de onde são as informações, e vai conferir, vai revisar se todas as informações estão corretas, se estão feitas certas, né, e digitadas da maneira como foi padronizado. E depois que esse revisor enviar o lote dele, aí sim esse lote estará disponível para todos fazerem os seus trabalhos utilizando aquelas informações do banco de dados. Isso que é indexação e revisão. Tá, okay? E nós temos uma meta anual, 4.320 indexações e 7.200 revisões por ala. Esse número foi calculado através da meta do Brasil, foi dividido pelas estacas, que dividiu por suas alas e chegou nesse número, né? É fácil? Na minha opinião, é fácil. Eu confesso para vocês que indexação 4.320 por ala, um só indexador é capaz de fazer isso. A minha esposa faz mais do que isso por ano, né? Imagine uma ala inteira fazendo. Não é difícil, tá? É lógico que precisa ter acompanhamento dos líderes para que as pessoas, os indexadores, não percam seu foco, né? E isso tudo vai ser dado um treinamento para os consultores, para que eles, através de relatórios, por exemplo, acompanhem a evolução ou não da indexação e revisão dentro de sua unidade, e aí possa incentivar e trabalhar, ver onde estão os óbices, onde é que estão os obstáculos ali, as dificuldades, os gargalos, né? E ele trabalhar em cima disso para que os números e metas sejam atingidos. Ok? Vamos falar um pouco agora então sobre recém-conversos. Recém-conversos são aquelas pessoas que foram batizadas há menos de um ano, né? Como tem um ano começa no mês de janeiro e termina no mês de dezembro, o que é um ano, né? E a pessoa começa a trabalhar no meio do ano, daqui a pouco saiu porque já completou um ano de membro. Então, as pessoas, eu tenho visto que as unidades têm trabalhado com a questão de 2 anos. Tá? Dependendo do mês onde a pessoa foi batizada, chega a 2 anos. Dependendo do mês o que foi, não chega a ser 2 anos. Mas nós estamos pegando essas pessoas e trabalhando com elas para que elas também façam as suas 4 gerações, as suas indexações e submetam o nome para o templo. Tá, ok? Então, para que nós trabalhemos com os recém-conversos, já entregamos para eles aquele folheto, Família, História que nos une. Se ele levar aquele folheto para casa e pegar a certidão de casamento dos seus pais, ele vai preencher essa folha com todas as informações necessárias para que ele já tenha as 4 gerações. E já cumpriu uma meta, 4 gerações. Ele vai levar para o templo e vai fazer as ordenanças. Já cumpriu a segunda meta. E depois disso, os consultores vão trabalhar com eles para que ele faça 2 lotes. Então, com os recém-conversos, é fazer 2 lotes de indexação, 4 gerações e um nome para o templo. 2 nomes para o templo, que estarão dentro das 4 gerações, né? Então, a meta que nós temos que fazer é 100% dos recém-conversos.
porque existe uma estatística que 85% dos conversos que vão ao templo e fazem e têm essa experiência, 85% não se afastam e permanecem firmes na igreja. Ao passo que, se não for, apenas 25% ficam ativos. Os demais, com o tempo, eles se afastam. Agora, quanto tempo nós temos para fazer isso? Essa é a meta. A meta seria fazer isso em 45 dias, aonde, naquelas estacas, onde é possível isso. Onde, por exemplo, não tem coronavírus, né? Mas é onde as caravanas, a maioria das nossas estacas aqui do estado de São Paulo, por exemplo, tem caravana todo mês, né? Mas tem lugares que não. Tem lugares que é uma vez, 2 vezes por ano, né? Então fica um pouco mais difícil. Então, dentro das suas possibilidades, nós estamos incentivando para que eles consigam fazer em 45 dias aqui no estado de São Paulo, tá ok? Então, temos 45 dias para pegar o número de membro com os missionários, lá com o escritório do missionário, criar uma conta SUD para o recém-converso, trabalhar com ele, antes disso, já trabalhar com ele com o folheto 4 da família histórica que nos une, e já vai pegando as informações, e quando chegar um número, já cria a conta, quando chegar o número de membro, já cria a conta, já faz as 4 gerações, já submete o nome para o templo, já imprime o papel, e na primeira oportunidade, vá ao templo e tem essa experiência. Porque a pessoa acabou de ser batizada, ela está limpa, pronta para entrar no templo. E é uma experiência muito forte e muito significativa na vida de uma pessoa recém-conversa. Tá bom? Dando continuidade, então, nós vamos falar um pouco mais sobre agora as ferramentas que nós temos que nos ajuda a cumprir com esse trabalho nosso. Nós temos dentro do Family Search uma ferramenta chamada Ajudante, onde os consultores poderão inserir os nomes daqueles membros que autorizar os consultores a mexer em suas respectivas árvores. Então, se, por exemplo, eu sou consultor, eu preciso perguntar para um membro, ou um recém-converso, se eu posso ajudá-lo na árvore. E em tendo a autorização, você precisa pedir para que o membro entregue o seu nome completo, número de membro e um telefone para você conversar com ele, para pegar as informações. Aí, com essas informações, você vai lá dentro do Family Search, entra lá no modo ajudante. Eu não vou explicar aqui como que faz isso, porque não é o objetivo, mas outros lá no canal do YouTube, chamado Genealogia Passo a Passo, ensina como se faz, e que entrando com essas informações, você entra lá no módulo ajudante, no Family Search, e tudo que você fizer lá vai ficar registrado na ficha daquele membro. E dali a 3 meses você pode voltar lá e ver que tudo que foi feito, tudo que deixou de tarefa para que o membro fizesse, os desafios que foi deixado para os membros, e se ele fez ou não, fica tudo registrado. E é como se fosse acompanhando um professor acompanhando o aluno, fica tudo registrado nesse ajudante. É uma ferramenta muito boa, porque ela oficializa e registra a evolução de cada membro. E por ali também você sabe quem já foi ajudado e quem não foi ajudado ainda. Tá certo? Então, essa ferramenta ajudante é importantíssima. Assista lá no Genealogia Passo a Passo. Existem também os relatórios. Os relatórios que são feitos pelos diretores de CHF, eles mostram a evolução da ala ou da estaca dentro dessas metas. Com os relatórios, os líderes de Tempo e História da Família poderão avaliar se suas unidades estão atingindo os objetivos, e para que não fique na última hora. Se você dividir a meta anual por número de mês, você poderá acompanhar a evolução para ver se está dentro da meta ou se precisa ser feito algo
para que os números melhorem, né? Fazer uma gincana, fazer um desafio, conversar com consultores ou indexadores ou membros para cobrá-los, para incentivá-los a fazer o serviço de história da família. Então, esse relatório é muito bom para acompanhar a evolução do trabalho dentro de uma unidade, né? Outra ferramenta importante também é o grupo de WhatsApp. Dentro de um grupo de WhatsApp, nós podemos colocar só os recém-conversos, ou então só os quem está indexando, ou só quem está revisando. Entre lá na genealogia passo a passo, que tem informações de como se faz isso, e você poderá criar um grupo de WhatsApp para tudo, ou para cada coisa, né? Então, ou então cada líder acompanha um grupo, e assim como cada ala, cada estaca faça a maneira que achar melhor, que for mais adequada para a sua realidade, né? Mas nós não é obrigado a fazer grupo de WhatsApp, mas dentro de um grupo de WhatsApp as pessoas tiram dúvidas, uma ajuda a outra, uma incentiva a outra e todos aprendem, todos são ajudados, né? É uma oportunidade até mesmo da liderança aprender mais com seus membros, tá bom? Outra ferramenta muito importante que nós temos é o suporte que a igreja nos proporciona, um suporte oficial, que é um 0800, que é uma ligação grátis, tá ok? É o 0800 891 6465. Ligando lá, qualquer um, seja membro, seja consultor, seja líder de tempo e história da família, todas as dúvidas serão sanadas e todos os apoios serão dados de manutenção, orientação na manutenção, orientação no funcionamento, orientação de estrutura, orientação técnica de como se mexe no Family Search, tudo. Número de telefone de templo, quando vai estar aberto, todas as informações, né? Esse 0800 é uma mão na roda para quem precisa de ajuda, que tem qualquer dúvida. Eu mesmo ligo, volte e meia, eu ligo para lá, quando eu tenho dúvida eu vou lá e ligo, e às vezes as perguntas que eu faço são difíceis de responder, e às vezes fica anotado, e depois eu recebo resposta, e vem tudo certinho, direitinho, tá bom? Com isso, então, irmãos, nós falamos um pouco sobre o testemunho do espírito de Elias, nós falamos sobre as 4 gerações, suas metas, as recordações que nós temos que colocar na nossa árvore, falamos um pouco sobre o que é indexação e revisão, falamos sobre o recém-converso e as ferramentas que nos ajudam a fazer esse trabalho, né? E eu acredito que com isso nós atingimos o nosso objetivo, que foi de registrar as metas da história da família para o ano de 2020 e de indicar maneiras e ferramentas que nos auxiliarão nessa tarefa, tá? Esse aqui, então, é o caminho que uma estaca e uma ala deverá trilhar para chegar em seus objetivos. E quem conseguir atingir esses objetivos terá bênçãos, e a ala, a estaca será mais espiritual, e pode ter certeza que a igreja vai crescer com isso. A sua unidade vai crescer com isso, tá? Espero que todos tenham tido alegria em aprender um pouco mais, que tenha tirado as dúvidas, e estamos à disposição, tá, para também nos auxiliar e irmos aí e darmos as orientações e tirarmos as dúvidas que vocês tiverem e mostrar às vezes até como se faz isso na prática, tá bom? E esse é treinamento que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.